Fase 11, item 11.1. Acento métrico. Na língua portuguesa, você já aprendeu que uma palavra que possui várias sílabas sempre tem uma sílaba que é mais forte do que as outras. Por exemplo, veja a palavra violino. Ela possui 4 sílabas, e a terceira sílaba é mais forte do que as outras. Vi-o-li-no. Outro exemplo, a palavra conduzir. É uma palavra de 3 sílabas, e a última sílaba é mais forte do que as outras. Conduzir. Essa sílaba mais forte é chamada de sílaba tônica. Se colocássemos a sílaba tônica em lugar errado, a palavra mudaria completamente. Ouça esses 2 exemplos. Violino, conduzir. Muda completamente a palavra, concorda? O mesmo acontece na música. Dentro de um compasso, nós temos tempos fortes e tempos fracos. O acento métrico é a acentuação forte ou fraca dos tempos do compasso. Por exemplo, no compasso 3/4, nós temos a acentuação forte no primeiro tempo e a acentuação fraca no segundo e no terceiro tempo. Essa acentuação métrica acontece naturalmente na música, mas não deve ser literalmente executada na música, isto é, não deve ser entendido como sinal de dinâmica que você aprendeu no item 10.1. Então, quando temos um compasso 3/4, que tem os tempos forte, fraco, fraco, isso não quer dizer que o músico deve executar a música soando a primeira nota forte e as demais notas fracas. Ouça uma forma incorreta de execução do compasso 3/4. Ouça agora a forma correta de execução do compasso 3/4. Perceba que, apesar de não haver a acentuação na dinâmica musical, se percebe a acentuação métrica mais forte no primeiro tempo. Fazendo um paralelo, o mesmo acontece com a acentuação tônica das nossas palavras. Por exemplo, a palavra método possui a primeira sílaba forte e as demais sílabas fracas. Isso não quer dizer que a primeira sílaba deve ser dita de forma gritada. Por exemplo, método. Não precisa disso. Basta falar simplesmente método, que dá para perceber qual é a sílaba que tem acentuação mais forte. Nos nossos hinos é a mesma coisa. Quando o intérprete toca as notas dos hinos, respeitando exatamente o ritmo da música, o acento métrico é naturalmente sentido e fica fácil da Irmandade encaixar as palavras na música. Por exemplo, veja que, em regra, o primeiro tempo dos compassos dos nossos hinos tem sempre a primeira nota articulada e em todas as vozes.
Essa articulação cria a sensação do tempo forte, sem a necessidade de aumentar o som do instrumento nesse tempo forte. Assim, o acento métrico refere-se ao ritmo e não à melodia do hino, sendo naturalmente sentido sem a necessidade de uma intensificação da dinâmica nos tempos fortes e nem de redução da dinâmica nos tempos fracos. O acento métrico dos compassos binários, ou seja, que possuem dois tempos, tem o primeiro tempo forte e o segundo tempo fraco. O acento métrico dos compassos ternários tem o primeiro tempo forte, o segundo e o terceiro tempos fracos. Já o acento métrico dos compassos quaternários tem o primeiro tempo forte, o segundo fraco, o terceiro meio forte e o quarto tempo fraco. Fase 11, item 11.2, compasso simples. Na fase 2, você aprendeu sobre fórmula de compasso, em que no número superior nós temos a quantidade de tempos ou pulsos de um compasso e no número inferior nós temos a figura que equivale a um tempo ou pulso. Por exemplo, num compasso 3/4,
O número de cima demonstra que o compasso terá 3 tempos, e o número de baixo mostra que a figura que equivale a um tempo é uma semínima, com base no número de equivalência que você também já aprendeu. Nós agora vamos tratar de uma classificação muito importante, que é a distinção entre compasso simples e compasso composto. Neste vídeo, iremos focar nos compassos simples, que são aqueles em que o número inferior é uma figura simples, isto é, uma figura que está na tabela de equivalência e que pode ser dividida em 2 partes iguais. Veja, por exemplo, o compasso 3x4. São 3 tempos, cada um representado por uma semínima. A semínima, como você já sabe, pode ser dividida em 2 colcheias, correto? Portanto, o compasso é considerado simples porque a figura que representa um tempo pode ser subdividida em 2. Veja como o compasso 3x4 ficaria com as 3 semínimas subdivididas. Um ponto importante aqui é sobre o acento métrico, que você já aprendeu no vídeo anterior. Lembra que o compasso 3x4 tem o primeiro tempo forte e o segundo e o terceiro tempos fracos? Quando temos a subdivisão das semínimas em colcheias, o acento métrico passa a ser dessa forma. Cada tempo subdividido em 2 passa a ser forte e fraco, forte e fraco, e forte e fraco. Vamos ver outro exemplo para consolidar o entendimento. Veja os compassos 2x2. São 2 tempos, e cada tempo equivale a uma mínima, que é a figura que possui o número 2 na tabela de equivalência. O compasso 2x2 é um compasso simples, porque a mínima, que é o número inferior da fórmula de compasso, pode ser subdividida em 2 semínimas. E lembra quando falamos do acento métrico? O compasso 2x2 possui o primeiro tempo forte e o segundo tempo fraco. Porém, quando subdividimos cada tempo em 2, a subdivisão terá o acento métrico forte e fraco, forte e fraco. Outra forma de identificar no inário se um compasso é simples é verificando o número superior da fórmula de compasso. Nos nossos hinos, todos os compassos com os números 2, 3 ou 4 na parte de cima na fórmula de compasso são considerados compassos simples. Veja então os compassos simples que temos no inário. Os compassos binários simples são o 2x2 e o 2x4. Note que eles possuem o acento métrico forte e fraco, e que a subdivisão tem os acentos métricos forte e fraco, forte e fraco. Em seguida, temos os compassos ternários simples, que são os 3x2 e o 3x4. O acento métrico desses compassos é forte, fraco, fraco. Mas note que a subdivisão tem os acentos métricos forte e fraco, forte e fraco, forte e fraco. E por último, temos o compasso quaternário simples, que é o 4x4. O acento métrico desse compasso é forte, fraco, meio forte e fraco. Já o acento métrico das subdivisões é sempre forte e fraco, em cada uma delas.
Fase 11, item 11.3, compasso composto. No último vídeo, você aprendeu que o compasso simples é aquele em que o número inferior é uma figura simples que está na tabela de equivalência e que pode ser subdividida em duas partes iguais, ou seja, tem uma subdivisão binária. Nós agora vamos tratar do compasso composto. Compasso composto é um compasso em que cada tempo pode ser subdividido em 3 pulsos iguais, ou seja, tem uma subdivisão ternária. Veja, por exemplo, o compasso 6/8. Lembra quando aprendemos os movimentos do solfejo em 6, que em velocidades mais rápidas ele poderia ser conduzido em 2 movimentos, juntando-se 3 pulsos num tempo? Quando isso acontece, esse compasso de 6/8 terá 2 tempos, e cada tempo será subdividido em 3 pulsos, que neste caso, do 6/8, serão 3 colcheias. Assim, o compasso composto de 6/8 também pode ser escrito com o número 2 na parte de cima e com uma semínima pontuada na parte de baixo, que equivale a 3 colcheias. Por isso, ele também é chamado compasso composto, porque a figura que equivale um tempo é uma figura pontuada. Outro ponto importante aqui é sobre o acento métrico, que você já aprendeu nos vídeos anteriores. Como o compasso 6/8 tem 2 tempos, o primeiro tempo é forte e o segundo tempo é fraco. Já a subdivisão de cada tempo em 3 colcheias possui o seguinte acento métrico: forte, fraco, fraco e forte, fraco, fraco. Vamos ver outro exemplo para consolidar o entendimento. Veja o compasso 9/4. Você já aprendeu que o compasso em 9/4 pode ser levado em 3 movimentos nas velocidades mais rápidas. Lembra? Então, temos 3 tempos e cada tempo é subdividido em 3 pulsos, que neste caso do compasso 9/4 são 3 semínimas. Assim, o compasso composto de 9/4 também pode ser escrito com o número 3 na parte de cima e com uma mínima pontuada na parte de baixo, que equivale a 3 semínimas. Por isso, ele também é chamado compasso composto, porque a figura que equivale um tempo é uma figura pontuada. E lembra que falamos do acento métrico? O compasso 9/4 possui o primeiro tempo forte e o segundo e terceiro tempos fracos. Porém, quando subdividimos cada tempo em 3, a subdivisão terá o acento métrico forte, fraco, fraco, forte, fraco, fraco e forte, fraco, fraco. Outra forma de identificar no inário se um compasso é composto é verificando o número superior da fórmula de compasso. Nos nossos hinos, todos os compassos com os números 6, 9 ou 12 na parte de cima da fórmula de compasso são considerados compassos compostos. Veja então os compassos compostos que temos no inário.
Os compassos binários compostos são o 6/8 e o 6/4. Note que eles possuem o acento métrico forte e fraco, e que a subdivisão tem os acentos métricos forte, fraco, fraco. Em seguida, temos os compassos ternários compostos, que são o 9/8 e o 9/4. O acento métrico desses compassos é forte, fraco, fraco. E note que a subdivisão tem os acentos métricos forte, fraco, fraco em cada um dos tempos subdivididos. E por último, temos o compasso quaternário composto, que é o 12/8. O acento métrico desse compasso é forte, fraco, meio forte e fraco. Já o acento métrico das subdivisões é sempre forte, fraco, fraco em cada uma delas. Os movimentos de solfejo dos compassos compostos são exatamente iguais ao que você aprendeu como movimentos alternativos para solfejo nos vídeos 5.5, 7.4 e 7.7. Fase 11, item 11.4. Compassos alternados. Compassos alternados são formados quando o compositor decide utilizar numa partitura fórmulas de compassos diferentes a cada compasso ou a cada grupo de compassos. Nos nossos hinos, temos apenas 3 hinos que possuem fórmulas alternadas de compasso. Um deles é o hino 3-4-2, escrito com fórmulas alternadas de 9/4 e 6/4, sendo que essas fórmulas são alternadas regularmente a cada compasso durante todo o hino. Outro exemplo é o hino 4-1-5, escrito com fórmulas de 9/8 e 6/8, também alternadas a cada compasso. Nesses hinos, a escrita das fórmulas poderiam ser colocadas juntas uma única vez no início da partitura, mas a escrita individual a cada compasso facilita tanto a leitura como a regência. Há um outro exemplo de compassos alternados, que é o hino 3-68. Nesse hino, temos compassos 4/4 e 3/4 alternados. Porém, diferentemente dos exemplos anteriores, neste hino a alternância das fórmulas de compasso não acontecem regularmente a cada compasso, mas de forma aleatória por preferência do compositor. Dessa forma, o músico deve ficar atento a cada uma das mudanças durante a execução do hino, mantendo sempre a mesma pulsação precisa, independente das mudanças das fórmulas de compasso. Além dos hinos com compassos alternados, temos 2 hinos que possuem fórmulas de compasso diferentes na estrofe e no coro, que são os hinos 94 e 422. No hino 94, temos na estrofe o compasso 4/4 e no coro o compasso 3/4. Note que, neste hino, a velocidade da pulsação permanece a mesma, ainda que haja a mudança da fórmula de compasso, da mesma forma como acontece nos hinos com compassos alternados.
O mesmo não acontece no hino 422, que é a única exceção que temos no inário e onde o músico deve ter muita atenção na sua execução. A estrofe do hino 422 é em 6/8, com uma velocidade média de andamento mais elevada. Porém, quando inicia o coro, o músico deve atentar que o compasso 4/4 será numa velocidade média mais lenta, em razão do caráter da poesia do hino. Ouça o hino sendo executado na velocidade média na estrofe e na velocidade média no coro. Perceba a diferença das velocidades, notando especialmente a poesia do coro. Portanto, lembre-se que os hinos com compassos alternados mantêm a velocidade métrica independentemente da fórmula de compasso utilizada. Lembre-se também que o hino 422 é a única exceção no inário, em que a velocidade da estrofe deve ser diferente da velocidade do coro, conforme o exemplo sonoro apresentado. Fase 12, item 12.1, síncopa. Lembra que falamos na aula sobre acento métrico, que a fórmula de compasso indicava onde uma nota teria uma acentuação métrica forte ou fraca? Você aprendeu, por exemplo, que num compasso 4/4, a acentuação métrica de cada tempo é forte, fraca, meio forte e fraca. Note que, quando existe a subdivisão dos tempos, por exemplo, quando cada tempo do compasso 4/4 é dividido por 2, cada tempo terá então um acento métrico forte e outro fraco, ficando da seguinte maneira: forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco e forte, fraco. Essas acentuações métricas, como você já aprendeu, são naturalmente sentidas na música, sem a necessidade de haver a intensificação da dinâmica no som para diferenciar a acentuação forte da acentuação fraca. Com esses conceitos em mente, vamos agora aprender sobre a síncopa. A síncopa acontece quando um som é articulado no tempo fraco, ou parte fraca de um tempo, e se prolonga sobre o tempo forte, ou parte do tempo forte seguinte. Veja neste exemplo. Temos um compasso 4/4 com 4 semínimas em cada compasso.
Se ligarmos a segunda nota, que tem acento métrico fraco, com a terceira nota, que é meio forte e sendo uma ligadura de valor, a acentuação métrica dessa terceira nota deixa de existir. Ouça o exemplo. Essa síncopa pode ser escrita também da seguinte forma, soando exatamente igual. Perceba que, na síncopa, o acento forte que deveria surgir é suprimido, deixa de existir. A síncopa regular é formada por notas que têm a mesma duração. Ouça o exemplo. Já a síncopa irregular é formada por notas que têm durações diferentes. Ouça o exemplo. E como se executa a síncopa? A nota sincopada deve ter uma acentuação diferenciada? Depende. Existem estilos musicais, como é o caso do jazz ou da música popular latina, em que há uma acentuação mais forte na síncopa, que é uma característica desse determinado estilo musical. Há também lições de métodos e composições em que o compositor deseja uma acentuação mais forte na síncopa. Então, ele coloca um sinal sobre a nota sincopada para que o intérprete acentue essa nota. Ouça esse exemplo. Portanto, se for uma característica do estilo musical, ou se for solicitado pelo compositor, a síncopa deve ser acentuada. Mas e nos nossos hinos? As síncopas devem também ser acentuadas dessa forma? Não. Nos nossos hinos, por causa da poesia e do estilo sacro da nossa música, essa acentuação da síncopa iria descaracterizar tanto o estilo musical como também a acentuação das sílabas da letra, e por isso não devem ser acentuadas. Veja, por exemplo, o hino 261. Perceba que, na voz do soprano, temos síncopa em praticamente todos os compassos. Essa síncopa não deve ser acentuada, pois isso faria com que a Irmandade cantasse o hino de forma incorreta, falando "Vivo por Cristo, o bom Salvador". Isso não deve acontecer. Ouça um exemplo incorreto dessa síncopa sendo indevidamente acentuada. Da mesma forma, não se deve diminuir o som na síncopa para mostrar que ela está na parte fraca do tempo.
Ouça um exemplo incorreto dessa síncopa com uma redução indevida da dinâmica. A forma correta para a execução da síncopa nos nossos hinos é manter a mesma dinâmica nessas notas, sendo que o acento métrico da síncopa será naturalmente sentido na música. Portanto, lembre-se de não aumentar e nem diminuir o som na execução da síncopa nos nossos hinos. Ela deve ser executada sem alteração de dinâmica. Fase 12, item 12.2. Contratempo. Lembra que falamos na aula sobre acento métrico, que a fórmula de compasso indicava onde uma nota teria uma acentuação métrica forte ou fraca? E que também falamos que a subdivisão dos tempos do compasso fazem com que haja uma acentuação forte e fraca em cada nota subdividida? Então vamos agora aprender sobre o contratempo. O contratempo acontece quando a parte forte do tempo é uma pausa e a nota é executada no tempo fraco ou parte fraca do tempo seguinte. Ouça esse exemplo. O contratempo pode ser regular, quando a pausa e a nota têm a mesma duração. E o contratempo pode ser irregular, quando a pausa e a nota têm durações diferentes. Ouça como exemplo o hino 303, onde temos contratempos no final da estrofe e no final do coro.